E se você crê que o ser humano, quando ele morre, a alma dele já vai para o céu, eu sinto muito lhe informar, mas isso não vai acontecer. E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal onde você estuda a Palavra de Deus. Então já não perde tempo, deixa teu like, deixa teu comentário e compartilha, é claro, esse vídeo com mais pessoas. Uma saudação aí para os meus amigos do Piorano, também sejam muito bem-vindos. Estudem comigo a Palavra de Deus para juntos crescermos cada vez mais. Então o texto que nós iremos refletir está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 19 até o verso 22. E outros textos também que iremos refletir, tá bom? Então, em Eclesiastes, no capítulo 3, eu espero que você esteja com sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui, tá? E aqui eu leio o seguinte, a minha versão da Bíblia é a NVI. Diz o seguinte: o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Vou dar uma paradinha por aqui, depois a gente prossegue. Então você percebe no texto que o mesmo destino do animal... Deixa eu desligar aqui o ventilador. O mesmo destino do animal é o mesmo do ser humano. Nada faz sentido. Todos possuem o mesmo fôlego de vida. Aqui no rodapé da minha Bíblia vem dizer espírito. Talvez a sua Bíblia venha mencionar sobre isso. Espírito. E quando se menciona espírito, não é uma entidade ou uma alma, como os gregos eles entendiam isso no passado, porque essa palavra espírito ela foi introduzida na Bíblia. Isso, claro, nas traduções. Então você não deve entender, como muitos aí ensinam, que a gente tem um espírito, uma alma, porque nós somos uma alma, nós somos um ser humano. Se você for pegar o relato de Gênesis, lá no capítulo 2, que está falando sobre a formação do homem, lá em outras versões bíblicas, inclusive a minha vem pontuar isso, o homem tornou-se um ser vivente. Eles já trocaram a palavra alma, porque não faz sentido. Nós não possuímos uma alma, nós somos uma alma. O Salomão, ele vem dizer que nós todos vamos para o mesmo lugar. E se você crê que o ser humano, quando ele morre, a alma dele já vai para o céu, eu sinto muito lhe informar, mas isso não vai acontecer. Sabe, a Bíblia, o Salomão, ele entende, através de Deus, é claro, que iluminou, para ter essas reflexões, porque se você for reparar, em todo o livro, Salomão ele está refletindo sobre a vida e o quanto ela não faz sentido. E todas as conclusões dele, ele vem dizer que é melhor o homem desfrutar a sua vida com a sua mulher, beber, comer, sabe, descansar de todo o suor que ele tem na sua vida, de todo o trabalho, toda a labuta. Ele chega a fazer várias vezes o que ganha um homem com todo o trabalho que ele realiza. Sabe, se você para analisar e pensar nessa mesma pergunta que Salomão, sabe, é penoso, é dificultoso. Então ele aconselha o seguinte, o melhor é ele desfrutar, o melhor é ele descansar, o melhor é ele gozar. Sabe, tenha momentos de labuta, mas também tenha momentos de desfrute, de regozijo. Então, repare que tanto o pó, no verso 20, todos vão para o mesmo lugar. Olha só, todos vão para o mesmo lugar, tanto o animal como o ser humano. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode, vai ver só, essa parte aqui eu fiquei pensando o seguinte, caramba, Salomão parece um ateu, cara. E eu achei tão interessante refletindo sobre isso, porque como é que pode um homem tão sábio ele não saber o destino do ser humano? Ele conclui, ele afirma, sabe? Todos vão para o mesmo lugar, ou seja, para debaixo da terra. Só que depois disso ele não sabe o que vai acontecer. Todos estão lá, aguardando, esperando. Nesse sentido ele está correto.
Mas mais para frente, no Novo Testamento, a gente vem perceber que nessa espera, todos que morreram estão aguardando a volta de Jesus. Então no verso 20 ele diz o seguinte: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Quem sabe dizer se vai para o céu, vamos assim dizer, ou se vai para debaixo? Vamos colocar assim, entre aspas, para o inferno. Sabe, eu fiquei pensando, um homem mais sábio não sabe o que acontece. Parece um pouco irônico. Mas Deus, ele sabe confundir os sábios, né? E isso eu acho muito interessante, porque Salomão, volta aqui a dizer novamente, ele está correto em suas palavras. Porque o ser humano, quando ele morre, ele fica num stand-by, ele fica numa espera. Se ele procedeu bem, ele está só aguardando a volta de Jesus para assim ressuscitar. E a gente vai ver também estes textos bíblicos. Essa revelação de ressuscitar não foi dada para Salomão. E assim no verso 22, por isso concluí que não há nada melhor para o homem, olha só o que eu falei, do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Ninguém. Ninguém consegue fazer isso. Saber fazer o que acontece depois que a pessoa morre. Há algumas pessoas que diz alguns relatos de que pessoas que quando morreram tiveram experiências. Há umas pesquisas e eu vejo até um pouco de coerência, experiência de quase morte, né? Mas assim, não é porque ela chegou ao céu, ela não chegou a ter um contato com Cristo, com Deus, com os anjos, o paraíso, etc. Isso pode ser explicado de acordo com a ciência. Eu aqui não sei te falar sobre, também não sou obrigado a saber de tudo. Isso são experiências que a medicina ela tenta explicar sobre, mas a gente não pode afirmar que a pessoa ela foi para o céu e teve uma experiência, ou que ela foi para o inferno. A gente vai avançando em Eclesiastes 9, ele vem dizer o seguinte, no verso 1, logo no início, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão, só o início do texto bíblico. Mais para baixo ele fala novamente, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. No verso 3, até o ponto, este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Ou seja, se você procede bem ou se você procede errado, o destino de todo mundo vai ser o mesmo. No verso 5 e o verso 6, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então percebe que os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Para eles já desapareceu esse sentimento de amor, de ódio, de inveja, porque eles não estão sentindo nada, estão debaixo da terra. Veja como os textos da Bíblia, eles se casam, se contextualizam. O problema de muitas pessoas, elas pegam um texto bíblico e isolam. E por conta disso acaba se criando uma crença. Você precisa estudar a Bíblia do início, meio e fim, pegando várias passagens bíblicas. Perceba que eu não só me deti em um texto bíblico, nós vamos ler mais textos bíblicos. E é claro, citando aqui o Salomão. E eu também vou citar o apóstolo Paulo. E aqui no verso 9, como eu falei anteriormente, ele fala muito isso. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, meu amigo, minha amiga, a pessoa que morre, ela já é no esquecimento, ela está ali em stand-by, como já repeti aqui várias vezes. O apelo do Salomão é que a gente desfruta a nossa vida, pois o lugar para onde a gente vai, não tem como ninguém saber. Estamos falando de uma pessoa mais sábia, né? Mais sábia do mundo. E aí você pode até citar o seguinte, as parábolas que Cristo citou no Novo Testamento. Meu amigo, parábolas, elas não são de fato realidade. Parábolas servem para ensinamento. Por isso que são chamadas de parábolas. Então não devemos considerar como algo fatídico,
real. Fechando aqui Salomão, e vem dizer o seguinte, no capítulo 12, no verso 7, o pó, né, que Deus ele utilizou o pó e o fôlego de vida, o sopro. Essa duas junção para criar o ser humano, como é relatado em Gênesis. E aqui, me parece que Salomão, ele vem citar Gênesis também, só que de uma forma reversa. O pó volte à terra, de onde veio, viemos do pó, e o espírito volte a Deus, que o deu. O fôlego de vida, a vida, são esses dois elementos, vamos assim dizer, para a criação do ser humano. E aí você pode até citar, não, mas é o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tem a dizer? Sabe, eu costumo citar muito 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Vamos abrir aqui a Bíblia? Então se você pega 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, diz o seguinte: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, se referindo aqui a Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então pensa comigo, uma pessoa que morre, se ela vai direto para o céu, na minha cabeça não faz sentido, tá? Se na sua fizer, pode falar aí nos comentários, eu respeito sua visão, tá? Não faz sentido eu morrer, vamos supor, eu morri, vou para o céu, e aí depois quando Cristo retorna, ele vai dizer, um exemplo, desce aí Jeffrey, porque eu vou precisar te ressuscitar. Para mim não faz sentido, tá? Se para você faz, nos explique, certo? Em Filipenses, se caso você for ter lido ou questionar sobre, há uma parte que o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 1, no verso 23 de Filipenses: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Esse é o problema do isolamento do texto. Se você for reparar, o apóstolo Paulo não está falando nada de quando eu morrer, eu já vou estar com Cristo. Até porque, se ele estivesse falando dessa forma, seria uma incoerência. Por quê? No capítulo 3, no verso 10, ele diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele acreditava na ressurreição. Ele não acreditava que depois que ele morresse, ele já iria estar com Cristo. Até porque estar com Cristo estamos todos os dias. Cristo se faz presente no meio de nós. Então eu não preciso morrer para estar com Cristo e assim ter uma experiência extraordinária com Ele. Precisamos viver experiências extraordinárias com Cristo todos os dias. Qual é a experiência extraordinária que você tem vivido com Cristo? Já parou para analisar isso? Será que você está esperando Cristo retornar ou você morrer? Lembrando que você vai estar no stand-by na espera para Cristo retornar. Mas você está esperando morrer ou Cristo ressuscitar para ter uma experiência com Ele? Sabe, eu tenho tentado viver todos os dias uma experiência com Cristo. Eu tenho tentado viver o céu aqui na terra. Não esperar o reino vir aqui, porque podemos ter as atitudes do reino enquanto estamos aqui na terra. Se você não tinha conhecimento sobre esse assunto, sobre o que acontece sobre os animais e os vivos depois que morrem, comenta nos comentários. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu espero ter ajudado, eu espero ter sido muito claro, eu espero ter sido muito objetivo com esse vídeo, para não ter sido muito longo. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu general, minha general. Tamo junto até depois do fim. Beleza? Fechou. Tamo junto.